Olha só, uma doença autoimune capaz de tirar a cor da pele, o vitiligo, acomete cerca de 1% da população brasileira. E na maioria dos casos, começa a se desenvolver entre os 10 e os 30 anos. O Faz Bem de hoje traz mais detalhes sobre essa doença. Vitiligo, uma condição autoimune que apaga a cor da pele, mas não é a história de quem vive com ele. O vitiligo surgiu aos 5 anos de idade. Eu estava numa despedida da escola e então assim, eu e as minhas coleguinhas da época, nós passamos uma maquiagem de boneca. E no momento que minha mãe me buscou na escola, ela percebeu que tinha algo estranho no meu olho, onde eu passei a sombra, né, que foi nessa região. E ela me perguntou o que tinha acontecido, eu disse que tinha sido uma maquiagem de boneca. Então, com o decorrer dos dias, aquela região ela foi ficando branca. Assim que surgiu no olho, já surgiu no meu joelho, nos meus pés. E foi quando eu me percebi que eu era diferente. Porque eu olhava em mim, só eu tinha aquelas manchas no meu corpo e mais ninguém tinha. O diagnóstico demorou para chegar. Até lá, muitas dúvidas surgiram e o preconceito foi um dos obstáculos mais difíceis. Dos meus 5 aos 10 anos foi tratado como micose, mas meus pais não conseguiam entender porque só ia aumentando. Eu descobri quando eu estava com 10 anos, que foi quando eu passei num profissional mesmo de dermatologia, que na minha região era uma região pequena, não tinha muita estrutura em relação a médico. Então, quando eu consegui passar num médico fora, e foi quando eu descobri que eu tinha vitiligo. Mas foi uma coisa assim que a gente não tinha conhecimento nenhum. Na escola foi muito difícil o preconceito, as crianças não queriam brincar, não queriam chegar perto, colocava assim inúmeros apelidos. Mais difícil que o caminho até chegar ao diagnóstico foi a aceitação da doença. Pamela conta que as manchas brancas mudaram a pele, mas o que mais marcou foi o que elas não mostravam, o impacto emocional. Foi inúmeros tratamentos com corticoide, fototerapia, corticoide tanto injetável como em comprimidos, onde eu tinha muitas reações. Foi uma fase muito sofrida por uns 2 anos, porque eu ficava muito roxa, devido às aplicações que eu fazia, principalmente essa região, ela ficava assim bem profunda, né? As mãos também, pareciam os ossos das mãos, porque estava atrofiando as mãos, né? Então foi uma fase muito difícil, foi aonde eu me dei conta que eu não conseguia mais combater ele. Então assim, seria mais fácil eu estar aceitando. Então foi onde eu olhei para trás e vi. Os meus pais nunca me esconderam, por que que eu vou me esconder agora? Então eu procurei novamente uma ajuda profissional de um psicólogo para mim poder estar me aceitando. Então é onde hoje eu sei lidar com o vitiligo. O vitiligo acontece quando o sistema imunológico ataca os melanócitos, células que produzem a melanina, o pigmento que dá cor à pele. O resultado são manchas brancas que podem aparecer em qualquer parte do corpo. Ela pode acometer principalmente a área de face, região de mãos, pés, regiões genitais, podendo acometer também tronco. E existe a característica de alguns pacientes terem só de um lado, unilateral ou bilateral. A doença não é contagiosa e pode surgir por fatores genéticos, ambientais ou emocionais. Esses pacientes, muitas vezes, podem ter uma alteração não só do sistema imunológico, mas também genético, sendo um caso hereditário, e também ocorrendo pós-trauma, pós alguma infecção, pós-machucado, pós-cirurgia, algum corte que o paciente fez, pode também desenvolver essas manchas brancas e dar o início do vitiligo. Uma doença autoimune, associada a muitas outras doenças autoimunes, tá? Como, por exemplo, a tireoide, a tireoidite, o hipotireoidismo, a artrite reumatoide pode estar associado à psoríase, a anemia perniciosa. Então, várias patologias que têm um viés imunológico, muitas vezes ele pode estar associado também ao vitiligo com essas doenças. Vitiligo não tem cura, mas tem controle e tem tratamento. Existem tratamentos tanto tópicos como sistêmicos. A gente pode usar cremes, existe hoje uma infinidade de cremes que estimulam a pigmentação, como corticoides, imunomoduladores. Sistêmico, nós temos medicações via oral que podem ser administradas
vários tipos de medicamentos. E esses medicamentos também podem ser estimulados pela exposição ultravioleta. É feito através de máquinas em clínicas especializadas que vão estimular a pigmentação do paciente, muitas vezes tendo um retorno à normalidade ou bem próximo da normalidade. Pamela aprendeu a conviver com vitiligo e conta que o apoio da família nesse processo foi fundamental. Se não fosse os meus pais, as minhas irmãs me apoiando desde o começo, nunca me deixando eu me esconder, pelo contrário, sempre me colocaram para frente para poder mostrar que a minha vida era igual à vida das minhas irmãs, de qualquer outra pessoa que estava ali. Não é uma fase fácil para a gente olhar para o nosso corpo e ver que a gente é diferente do outro. Mas a partir do momento que eu me aceitei, eu percebi que a gente sendo a peça diferente aqui na Terra, é muito mais fácil para Deus cuidar da gente lá do céu. O médico também reforça a necessidade de muito cuidado com o sol. Quem tem vitiligo, além de usar protetor solar com filtro alto, muitas vezes precisa também de barreiras físicas contra o sol, como manga comprida com proteção ultravioleta, chapéu, para evitar câncer de pele.